Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e esta é mais uma aula de Cálculo 1 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o tema desse vídeo vai ser o crescimento e decaimento exponenciais. Durante essa pandemia, nós temos visto muitas vezes esses gráficos, que reportam os números novos de casos por dia ou de mortes por conta da Covid. E a gente sempre vê e tem uns trechos desses gráficos em que a gente vê um crescimento que costuma ser chamado de crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial tem uma característica distinta do crescimento linear, por exemplo. Quando você tem um crescimento linear, a taxa de variação da sua função ao longo do tempo, ela é uma taxa que é constante, sempre a mesma. Quando a gente tem um crescimento exponencial, isso muda, e o que a gente tem, a taxa de variação, ela é sempre proporcional ao número de casos naquele momento. Então essa forma aqui ela decorre do fato de a taxa de variação ser proporcional ao número de novos casos num dado momento da pandemia. Eventualmente a gente pode ter trechos aqui no número de mortes que também vai ter esse formato exponencial, e por esse motivo a gente deixa aqui também. Esses dados foram tirados do Worldometers, do site Worldometers, tá? Dando continuidade aqui, bom, quando você tem essa taxa de variação da função como sendo proporcional ao valor da própria função no instante de tempo t, é possível escrever essa igualdade, a taxa de variação em de y em relação a t é igual a uma constante vezes o próprio y, sendo k uma constante real. Se o k é maior que zero, então a gente tem crescimento exponencial. Se o k é menor que zero, a gente tem decaimento exponencial. A razão para essa nomenclatura decorre do fato de que a solução para essa equação diferencial é dada por uma função da forma exponencial. Então, y de t é igual a y0 vezes e elevado a kt. É importante pensar, também já nos acostumarmos com a nomenclatura dada a esta equação. Essa equação é uma chamada equação diferencial ordinária, tá? Não vou falar muito mais sobre isso, além de dizer que uma equação diferencial é uma equação que relaciona a função e a sua própria variável, Então, é por isso que ela é chamada de equação diferencial, tá? Ela é ordinária porque ela depende de uma única variável, Ela tem somente uma variável independente, que é a variável tempo, neste caso. Então, uma única variável independente, por isso ordinária. A gente pode testar, verificar se essa igualdade é satisfeita, ou seja, se y de t é a solução desta equação diferencial ordinária, substituindo o y de t nesta expressão. Então, a gente coloca o y de t aqui, ddt de y de t igual a ddt de y0 e a kt. Então, a gente só aplica a derivada dos dois lados da equação. Então, ficamos com dy dt, eu estou omitindo a dependência em t aqui, está implícita já. E agora a gente aplica o operador derivada a este termo. Aqui é uma constante vezes a exponencial, então a gente tira a constante da derivada e ficamos com ddt de e elevado a kt. Agora, essa constante continua fora, e agora a gente pode aplicar a regra da cadeia, Então a gente coloca e elevado a u, e aí a gente aplica ddu de e elevado a u vezes ddt de kt. Tá?
Com isso ficamos com KY. Então, DY/dt é igual a KY. Agora vamos fazer alguns exemplos, né, desta aplicação da lei do crescimento ou do decaimento exponencial. Um exemplo direto, né, que se pode realizar é o crescimento populacional. Considere que em 1950 a população mundial era de 2 bilhões 560 milhões de pessoas, isso, está certo, 2 bilhões 560 milhões de pessoas, ou em 1960, 3 bilhões e 40 milhões de pessoas. Aí a gente pode assumir também, supor, né, que o crescimento nesse período tenha sido exponencial. E aí a pergunta vai ser qual a taxa de crescimento relativa da população, ou seja, esse K aqui, né, é a taxa de crescimento relativa. Então, qual o valor do K, da constante de proporcionalidade entre a derivada e a própria função? E depois ele propõe utilizar o modelo obtido nessa população para estimar qual a população mundial em 93 e em 2020. Então vamos lá, né? A gente considera então inicialmente o tempo inicial, 1950, está aqui. E a gente determina então que a população inicial é 2.560 milhões, né? Ou 2 bilhões 560 milhões. Nós vamos contar o tempo em anos, né? E supondo que o crescimento populacional seja exponencial, nós escrevemos que a população no tempo t, contado a partir de 1950, vai satisfazer esta forma, né? P de t igual a P inicial vezes E elevado a kt. Quando t for 10 anos, então a gente tem P de t igual a 3 bilhões e 40 milhões de pessoas. Então, utilizando esses números, podemos determinar o valor da taxa K, né? Para isso, o que a gente vai fazer é substituir no lugar de t aqui o 10, né? E agora a gente tem essa expressão e a gente vai isolar o K. Isolamos o K aplicando o logaritmo dos dois lados. E vamos obter, então, e fazendo as devidas manipulações, né? Então, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Aqui ficamos com este termo, esse e elevado a 10k, logaritmo de e elevado a 10k, cai o expoente, ln de e é 1, né? Então ficamos só com o expoente aqui. Este termo passa subtraindo, mas o logaritmo de a menos logaritmo de b é logaritmo de a dividido por b. E esse 10 que está aqui passa dividindo, então ficamos com 1/10 ln de 3.040 sobre 2.560. Fazendo a conta, né, a gente vai obter o valor de K como sendo aproximadamente 0,0172 por ano. Tá? Então, se a constante a taxa de crescimento relativa, né, que é denominada aqui. Então agora, colocando o valor numérico, né, a gente vai obter que P de t é 2.560 vezes e elevado a 0,0172t. E aí, para estimar a população em 93 e 2020, a gente calcula P de 43 e P de 70, né? A gente até colocou um gráfico aqui, né, para mostrar o crescimento exponencial da população. Né? Veja que ele não é, né, completamente diferente do linear, né? Ele aqui cresce um tanto, ele dá um salto aqui de 1 bilhão, né? Em quase 20 anos, aqui ele dá um salto de 1 bilhão em um tempo menor e assim sucessivamente. Veja que ele estima, né, a população em 93 em 5 bilhões 360 milhões de pessoas e em 2020
8 bilhões 525 milhões. Eu dei uma olhada nessa estimativa aqui, eu quis ver, né, alguns dados, né, de análise dessa evolução. E é muito interessante, ó, em 93 a população era aproximadamente 5 bilhões 538 milhões aqui. E em 2020, vejam, em 2020, ó, essa população foi estimada, a gente pode olhar aqui, né? Tem uma estimativa aqui. Tem essa estimativa aqui no site Worldometer, ele é de 7 bilhões 794, quer dizer, então teve um crescimento de lá para cá, né, quase subexponencial, né, ele cresce um pouco menos que o exponencial, mas ainda assim é uma boa maneira da gente estimar. 5.360 e 5, tá vendo? Ó, ele estava um pouco aquém, aqui em 93 o crescimento exponencial ficou um pouco aquém do observado, e em 2020 um pouco além, né? Então tá por aí, é mais ou menos isso nesse período. O que se pode fazer algumas coisas que se podem fazer seria pegar e complementar esse gráfico aqui, colocando ponto a ponto, né, as populações mundiais durante alguns períodos, né, de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos, e testar esses pontos aqui, como é que o gráfico ficaria. Seria um bom exercício. Um próximo exemplo é o decaimento radioativo. Substâncias radioativas, né, são aquelas substâncias químicas que existem na natureza e que emitem algum tipo de radiação, né? A radiação alfa, beta e gama. E ao emitir essa radiação, a massa, né, da substância radioativa vai sendo reduzida, vai decaindo exponencialmente a uma taxa relativa K. O inverso dessa taxa indica o chamado tempo de meia-vida, né, multiplicado por essa constante aqui, ln de 2. Esse tempo é o tempo que é necessário para que a massa inicial seja reduzida à metade. Tá? Então, a gente pode, né, usar essa expressão para escrever o decaimento radioativo, né, o decaimento da massa de uma certa quantidade M0 de material radioativo, em termos da função exponencial. E aí, substituindo no lugar do que a expressão dependente da meia-vida, né, a gente passa o Q multiplicando, o tal meio dividindo. E a gente escreve que a massa, em função do tempo, de uma certa quantidade de material radioativo, evolui segundo esta lei aqui, esse decaimento exponencial. A curva de decaimento exponencial está aqui, ela descreve o exemplo, a dinâmica da massa de rádio 226, conforme colocado no exemplo de número 2. Tá? Um último detalhe é que, como é decaimento, né, então essa taxa é um número negativo, né? Ela tem um termo negativo aqui para indicar decaimento. Tá? Então, o rádio 226 ele tem meia-vida de 1.590 anos. E dada uma massa de 100 gramas de rádio 226, qual a massa dele após T anos? E depois ele pergunta qual a massa após 1000 anos, medida com precisão de 1 miligrama. E pergunta também quando é que a massa chegará a 30 miligramas. Então, para resolver, né, começamos com a letra A. A meia-vida é 1.590 anos, a massa inicial 100 miligramas. Então a gente escreve que a massa dependente do tempo é 100 vezes e elevado a menos ln de 2t sobre 1590. Aqui nós poderíamos até ter efetuado o ln de 2 sobre 1590, quer dizer, a gente poderia ter feito isso aqui, né?
L de 2 sobre 1590 BC menos L. Aí no lugar de menos ln de 2 sobre 1590, nós escreveríamos 0,00436, tá? Por ano, né? Seria uma opção, tá? Eu optei por escrever assim por achar um pouco mais simples de escrever. Na letra B, ele pergunta então qual é a massa após 1000 anos. Então nós vamos substituir T igual a 1000, né? E isso vai dar aproximadamente 65 miligramas. Veja que aqui ele fala com precisão de 1 miligrama. Então, nós vamos fazer o corte aqui em cima, ó, na casa anterior à vírgula, tá? Primeira casa decimal. Não, na primeira casa anterior à vírgula, tá? Então aqui a gente tem o 6, o próximo número, então vai para 65 miligramas. Tá? E na letra C ele pergunta qual o valor de T1 tal que a massa em T1 seja igual a 30 miligramas. Então para isso a gente coloca M de T1 igual a 30 igual a 100 E elevado a menos ln de 2 sobre 1500 vezes T1 sobre 1590. T1 é um tempo que a gente quer descobrir, né? E aí a gente isola, né, o T1. Primeiro a gente passa o ln de 2, ou pode ser o 1590 multiplicando, ln de 2 dividindo, e o menos para o lado de lá. E efetuamos essa conta, vai dar em torno de 2.762 anos. Tá? Então está aqui o gráfico, né, para quem quer acompanhar. Veja que a massa de 100 miligramas chega a 10 miligramas após 5.000 anos, né, 10% do que ela era. Então, quanto mais tempo passa, né, mais lento é o decaimento. É isso que está sendo dito neste gráfico, né, nessa relação de decaimento exponencial. Por último, vamos falar um pouco da lei de resfriamento de Newton. Só um último detalhe sobre o decaimento radioativo, né? O decaimento é lento no caso do rádio 226 e cada material vai ter a sua própria taxa, né? E cabe sempre pensar aqui, e eu deixo como uma pergunta para vocês, o quão raro é ou o quão comum é encontrar 100 miligramas de rádio 226. Façam essa pesquisa. No exercício 3, né, a gente fala aqui da lei de resfriamento de Newton, que ela estabelece como que a taxa de resfriamento ou aquecimento de um objeto vai ser proporcional à diferença de temperaturas entre o objeto e o meio que o circunda, né, desde que essa diferença de temperatura seja pequena o bastante. Aqui a gente pode tentar testar isso, né, mas enfim, a gente só vai assumir sempre que essa diferença é pequena o bastante. E aí a gente indica, né, por T de T, a temperatura do objeto no instante T e Ts a temperatura do meio circundante. Então formulamos a lei de resfriamento de Newton usando a equação diferencial ordinária desta forma aqui, dt dt, né, dtzão dtzinho igual a kt menos ts, em que k é uma constante. Essa equação difere, essa CDO, né, essa equação diferencial ordinária, difere desta daqui que a gente apresentou inicialmente. Porque ela tem esse termo adicional, né, aqui, menos KTS. Agora, se nós definirmos, só que TS é uma constante, né, a temperatura do meio circundante, a gente pode considerar que o meio circundante é tudo aquilo que não é o objeto. E como tudo aquilo que não é o objeto é grande o bastante, tudo aquilo que não é o objeto, ao trocar a temperatura com o que é o objeto, não tem sua temperatura alterada, tá bom? É uma aproximação típica que se faz em física, termodinâmica e está tudo bem.
Se a gente então define, né, como TS é constante, a gente pode definir um y de t igual a um tzão de t menos ts, tal que ddt de y de t é igual a dy dt, que é igual a ddt de t menos ts. Aplica a derivada da diferença é a diferença das derivadas, então deriva o primeiro termo, fica dt menos dts dt, isso é uma constante, então a derivada é nula. Por esse motivo, ao substituirmos o y assim, podemos escrever dtzinho igual a kt menos ts, dtzinho é dy dt, propriamente dito, e o k fica assim mesmo, t menos ts fica y. Então, nós escrevemos essa equação diferencial ordinária nesta forma aqui novamente, e a solução dela, desta forma que a gente já conhece, é y de t igual a y0 e elevado a kt. E aqui tem um exemplo, que é um exemplo interessante, porque dá até para vocês fazerem isso em casa, né, com um termômetro. Então, ele fala o seguinte: uma garrafa de refrigerante, água, o que quer que seja, suco, algo que refrigere você durante o calor. Eu recomendo água, como o Cristiano Ronaldo recentemente. Uma garrafa de refrigerante está à temperatura ambiente, 22 graus Celsius. E ela é colocada no refrigerador a temperatura de 7 graus Celsius. Tá? Depois de meia hora, o refrigerante chegou a 16 graus Celsius. Aí a pergunta é: qual a temperatura do refrigerante após mais meia hora? E a segunda pergunta é: quanto tempo é necessário até que o refrigerante chegue? Está faltando um U aí no G, né? Até 10 graus Celsius? Bom, para isso, né, a T de T, né, indica a temperatura do refrigerante no instante T, medida em minutos. O TS, né, que vai ser a temperatura do meio circundante, né, da geladeira, no caso, 7 graus Celsius. E a temperatura inicial é 22 graus Celsius. Né? E a temperatura no tempo T é igual a 30 minutos, 16 graus Celsius. Então, nós podemos escrever a EDO, né, essa equação diferencial ordinária aqui, desta forma. E se nós colocarmos y igual a t menos 7, então ela vira a equação diferencial da função exponencial que nós já conhecemos. O y de zero, né, o y inicial, é 15 graus Celsius. E aí a solução do problema de valor inicial, note a introdução dessa nomenclatura, né? É um problema de valor inicial, porque você tem o valor inicial do problema. Então, a solução do problema de valor inicial vai ser y de t igual a y0 e elevado a kt, que é igual a 15 e elevado a kt. 15 aqui é o y0. O y0, olha, é t de 0 menos ts 22 menos 7 dá 15. Então podemos escrever t de t e y de t mais 7, né, porque a gente passa o 7 somando, e ficamos com 15e elevado a kt mais 7. Agora, para sabermos t de 60 minutos, temos que saber o valor de k. Então, para calcular o valor de k, nós vamos usar o t de 30. T de 30 minutos é 16 graus Celsius igual a 16 igual a 15 e kt elevado a 30k mais 7. Então, fazendo as operações, né, primeiro a gente passa o 7 subtraindo, 16 menos 7, 16 menos 7 vai dar 9, passa o 15 dividindo, e aí tiramos o ln dos dois lados, vai cair o 30, né, fica ln de 1, aí o 30 a gente passa dividindo, então k fica igual a 1 sobre 30, ln de 9 sobre 15, ou 3 quintos. Isso daqui vai dar, substituindo os números, né, vai ficar menos 0,01703.
Vejam que a gente aqui usou o K, né? A gente não atribuiu nenhum sinal ao K, né? A gente deixou aparecer o sinal na hora do seu cálculo, tá? É importante fazer isso, é útil, na verdade, tá? Recomendo. Agora a gente escreve que o T de T é isso, né? Tem essa função, e após 60 minutos, então o refrigerante vai estar a 12,4 graus Celsius. E, né, queremos saber quando é que ele chega a 10 graus Celsius. Então, para isso, a gente efetua, né, impõe que T de T1 seja igual a 10, e aí o que a gente quer calcular é o T1. Invertendo a expressão, a gente chega em T1 igual a 94,5 minutos. 94,5, né? 94 minutos e meio. Tem um outro detalhe, né? Quando T vai a infinito, esse termo exponencial vai a zero, né? Que a gente sabe, e a temperatura então tende a 7 graus Celsius, ou seja, né, se a gente aguarda um tempo longo bastante, o objeto vai ter a temperatura do meio que o circunda. Um experimento que vocês podem fazer é o seguinte, alguns, né? Por exemplo, vocês podem pegar e colocar uma água na geladeira, né? Colocar um termômetro para ir acompanhando. E aí, de tempos em tempos, vocês olhem a temperatura marcada no termômetro na geladeira, né? Então, você coloca a água, deixa o termômetro dentro da água, primeiro fora da geladeira, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico, né? Temperatura idêntica da água. Aí eles vão ficar na mesma temperatura. Aí você coloca na geladeira e vai anotando essa temperatura de tempos em tempos. E aí você pode propor uma lei de resfriamento dessa água indo para a geladeira. É importante ter em mente o volume de água, né? Porque vai depender do volume de água, a taxa de resfriamento vai mudar. Então eu recomendo que você faça isso com alguns volumes de água, faça os experimentos e verifique a validade da lei de Newton, as condições de validade para esta lei. Tá? Bom, com isso a gente encerra essa conversa e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.